que aqui vem para aurir alguns conhecimentos, para confraternizar-se, para, enfim, colocar em prática um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus que nós já estamos devendo há muito tempo. Com esse objetivo, nós vamos iniciar a nossa 16ª Semana Espírita, agradecendo especialmente a Deus essa oportunidade, cumprimentando o senhor presidente da Câmara Municipal, Djalma Guimarães, que nos proporcionou estarmos aqui na Câmara Municipal. Gostaríamos de, em nome da Aliança Municipal Espírita, desejar as boas-vindas a todos e contar com a presença de todos no decorrer de nossa Semana Espírita, que irá até o dia 23. Então teremos várias palestras, vários ensinamentos. E quem está a cargo da reunião de hoje é o Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Centro Espírita Estudantes do Evangelho, como a maioria já deve saber, funciona na rua Rio Grande do Sul, 270. E o Centro Espírita Estudantes do Evangelho tem as seguintes atividades semanais. Aos domingos é feita a campanha do quilo às 9 horas da manhã. Às segundas e terças-feiras, na parte da tarde, a partir de 1h, 1h30, tem um curso de gestantes. O curso de gestantes e o departamento de costura trabalham nesse horário, na segunda e na terça-feira, promovendo o curso aproximadamente 3 vezes por ano, às vezes 2 vezes por ano, sempre com uma média de 20 gestantes que são atendidas. Na terça-feira à noite, há uma reunião de desobsessão, às 20 horas, fechada, privada, e há também uma reunião aberta, que é uma reunião de estudos, que é um grupo de estudos, não é no molde comum de reuniões públicas, mas é um grupo de estudos que está sempre com temas diversos para atender aquelas pessoas que gostam de estudar, fazendo comentários. Na quarta-feira nós temos a nossa reunião pública, a porta central do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, onde às 20 horas acontece então uma reunião com palestras diversas, sempre com oradores variados. Nas quartas-feiras ainda acontece um trabalho geralmente de cursos, e atualmente estávamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, que a gente deve retomar no 2º semestre. Um estudo com palestristas, com pessoas que vão lá para dar a contribuição através da exposição espírita. Na quinta-feira temos uma reunião mediúnica, e na sexta-feira está sendo iniciada, tem pouco tempo que está em funcionamento, que começou a funcionar, uma reunião de educação mediúnica. No sábado acontece o grupo de estudos de ética, acontece também um grupo de estudo orientado da doutrina espírita, que pretende estudar Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. E acontece também, no sábado, a evangelização infantil, a partir das 16h30, e às 18h30 tem a Mocidade Espírita, que recebe também o pessoal, às vezes um pouquinho passado da mocidade, que faz um grupo de estudos do Evangelho. São essas as atividades do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. E para fazer o pronunciamento da prece inicial, eu pediria ao senhor João Ribeiro, presidente do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que proferisse a prece. É com alegria, mais uma vez, estarmos aqui representando o Centro Espírita Estudantes do Evangelho, com o objetivo de darmos prosseguimento à semana.
E esse dia que vem nos alegrar, sendo o Centro Espírita Estudantes do Evangelho responsável pela noite. Então, vamos fazer a prece de agradecimento. Senhor Jesus, querido Mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos com o objetivo, Senhor, de estudarmos, de aprendermos e crescermos um pouco mais. Que esta semana, Senhor, essa semana espírita, possa transcorrer com muita paz, com muita tranquilidade, e que possamos nós cada vez mais aprendermos. Ao orador da noite, possa os bondosos amigos espirituais levar o consolo, a paz, a tranquilidade, que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações e sermos felizes no entendimento, para que possamos cada vez mais em nosso dia a dia sabermos usar aquilo que for aprendido. Obrigado por tudo, Senhor, que a sua paz, que a sua bênção possa fazer presente nessa casa, sobre todos nós e os nossos familiares. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Dando prosseguimento à programação da nossa Semana Espírita, hoje, como a maioria deve ter sabido pela divulgação que foi feita, teríamos o palestrista Simão Pedro, da cidade de Patrocínio. Excepcionalmente, não poderemos contar com a presença do Simão, devido a um problema de saúde. Ele sofreu um infarto e está por 3 semanas interditado de trabalhar, até se locomover. Repouso absoluto. E uma viagem de aproximadamente 6 a 7 horas seria desgastante, e também o trabalho de 2 dias, seria hoje e amanhã. Então, infelizmente, não podemos contar com a presença dele. Mas, felizmente, podemos contar com o nosso irmão Zé Amaral, que vai proferir, então, a palestra O Espiritismo e as Questões Sociais. Antes de passar a palavra ao Zé Amaral, eu gostaria de agradecer desde já a presença da distribuidora de livros Leal, que está aqui conosco, e já deixar, de certa forma, um aviso de que nas compras acima de R$30 há 15% de descontos. Então, facilidade aí para comprar o livro espírita, que a gente sempre está precisando de comprar. E, além disso, como a AME é que promove a Semana Espírita, como o início da Semana Espírita, eu gostaria de falar das atividades que a AME tem feito na cidade em matéria de trabalho da divulgação espírita. Hoje nós tivemos com o senhor Gustavo Frois, que falou conosco no Projeto Futuro, que é uma produção, uma realização da AME, produção do CEP. E o Projeto Futuro é um programa radiofônico que acontece todos os sábados, de 9h30 às 10h30, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, especialmente para aquelas pessoas que são leigas, que querem conhecer doutrina espírita através de um meio de comunicação. Então, o Gustavo, que vai proferir a palestra da terça-feira para nós aqui na Semana Espírita, esteve lá conosco hoje. Foi um bom trabalho, muito gostoso. E a gente gostaria de divulgar essa atividade da Aliança Municipal Espírita, que é o programa Projeto Futuro. Além disso, eu gostaria de fazer a divulgação também de um colaborador do Projeto Futuro e da doutrina espírita de forma geral, que é o CEP, que faz a produção do programa Projeto Futuro, o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, comandado pelo Vicente de Paula Cardoso, que também faz um trabalho muito grande. Acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de saber do trabalho do CEP, ou pelo menos frequentar, alguns aqui frequentadores, muitos por sinal. E a gente então gostaria de enaltecer esses trabalhos de divulgação, além dos trabalhos de todas as casas espíritas
que a gente vai estar falando no decorrer espírita. Como esses dois trabalhos não tem um dia específico para ser divulgado, nós julgamos de bom cunho a gente fazer a divulgação nesse primeiro dia. Para deixar de delongas, eu vou passar a palavra para o José Amaral, falando sobre o espiritismo e as questões sociais. Que nós possamos aproveitar bastante esse momento de aprendizado do nosso irmão José Amaral. Estou falando irmão José, porque hoje eu vim caracterizado quase que de pastor. Tá bom. Bom, vocês vão ter que contentar. Oi, boa noite primeiro para todos. Vocês vão ter que contentar com o banco de reserva hoje. Mas ultimamente costuma os bancos de reserva estar melhor do que quem está jogando, tá? Então eu pretendo fazer umas jogadas. Olha, é com muita alegria que a gente começa a nossa Semana Espírita com uma reflexão sobre um tema que é de fundamental importância para os espíritas, para a doutrina espírita. É a cultura espírita. O tema geral, né, da Semana Espírita é a cultura espírita. Toca para a gente começar, né, tocar, né, dar o primeiro chute, dar o chute inicial, para a gente desenvolver ao longo dessa semana reflexões sobre aquilo que é a produção cultural no movimento espírita, desde o seu nascimento até agora. E a doutrina espírita nos coloca diante da sociedade. Quando a gente começa com esse tema, existem certas especificações, no próprio programa de vocês tem lá, o projeto social espírita, onde é que o espiritismo quer chegar, a que veio o espiritismo? Essa é a pergunta que muita gente faz para a gente, quando a gente está no cotidiano, na nossa lida do dia a dia. As pessoas chegam perto da gente e falam assim, a doutrina espírita não é uma religião conforme as religiões tradicionais. Não é uma filosofia dentro dos padrões de escolas filosóficas do passado. Não é uma ciência dentro do padrão da ortodoxia da ciência. Então o que o espiritismo pretende ser? Ele é tudo isso, só que num outro nível de compreensão. Um nível de compreensão que é capaz de sintetizar o conhecimento humano em todas essas áreas, sem ferir umas às outras. Então, quando a doutrina espírita lança um olhar sobre a sua realidade enquanto seres humanos, praticando uma determinada forma de conhecer, uma determinada maneira de pensar a realidade, ele vai lá buscar os homens. E na doutrina espírita a gente encontra subsídios para todas essas reflexões. É até interessante, às vezes as pessoas pensam assim, a gente está falando aqui na frente, a gente pensa que está falando da gente. Mas teve uma certa vez que eu estava falando a respeito de uma pessoa, a pessoa chegou perto de mim 2 ou 3 dias depois e falou assim, grandes coisas, aquele negócio que você estava falando lá, eu encontrei no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei assim, não, fui descoberto. Está tudo lá. E essa reflexão que a gente faz, vocês vão encontrar maiormente nas páginas do livro Obras Póstumas. Quando a gente quer lançar um olhar sobre o que é o homem, e o que o homem está fazendo, o que é em sociedade, você vai lá num itemzinho que tem no Obras Póstumas que chama as aristocracias. Aristocracias. Sabe o que é essa palavrinha? Aristos quer dizer o melhor, os melhores. Kratos, poder. Aristocracia, poder dos melhores. Desde que o homem é homem, na nossa terra, nesse planetazinho aqui, a gente está tentando conhecer essa nossa realidade e vivenciar uma realidade íntima e uma realidade social, né, enquanto pessoas que vivem em sociedade, por uma necessidade natural, porque nós não demos conta de viver sozinhos. O ser humano é o animal,
né, entre aspas, que tenha a infância mais larga. Já providencialmente a gente seja dependentes nos primeiros anos de vida para formar exatamente um perfil de relacionamento com os demais do bando que tenha que ter uma proximidade maior e daí desenvolver sentimentos que no reino animal tem instintivamente, mas no ser humano tem conscientemente. A gente já sabe refletir sobre isso. Então, quando a gente volta lá no passado, a gente vê que nos primórdios o poder era determinado pelo patriarca, era o mais velho, era o chefe de família. Ele que determinava, que mandava, porque nós precisamos de quem manda. Porque na sociedade nós não vamos encontrar pessoas que desenvolvem igualmente a todos os outros. Nós não temos condições de fazer isso. Porque nós temos uma componente, na nossa maneira de pensar, espírita, chama-se livre-arbítrio, que a partir do momento em que a gente é criado simples e ignorantes, a gente tem a liberdade de seguir uma trajetória evolutiva. E alguns seguem de forma mais rápida, outros mais lentamente. Então, os que seguem mais lentamente precisam do controle de outras pessoas que estão mais à frente, até numa forma de solidariedade, de falar para ele, oi, não é assim não, é assim. Porque assim dói, assim sofre, assim você não se torna uma pessoa feliz. Então, nos primórdios dos tempos, você tem um poder, um comando. Qual? O do patriarca, do chefe de família, que dizia, lá no ambiente familiar, no ambiente mais próximo de proteção e de autoproteção do bando, esse patriarca dizia como que eram as coisas, que deviam ser. Mas aos poucos a população foi aumentando, 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 e aí nós começamos a ver os primeiros formigueiros no planeta Terra, e que saiu da alçada do comando desse patriarca, desse chefe de família. Aí começa a existir uma outra componente, que é a força bruta. Precisávamos ainda de lideranças, precisávamos de líderes que comandavam e que levavam a humanidade por um determinado caminho. Líderes que levavam essas criaturas, uns inconscientes, outros iam porque estava todo mundo indo, então também tem que ir. Tipo a vaquinha do Pantanal, né? É um monte de vaca. De vez em quando, uma lá no meio levanta o pescoço e fala, onde é que estão levando a gente? E sai e desgarra do bando. Aí é preciso do boiadeiro, é preciso do cowboy ir atrás da vaquinha. Então, de repente, uma dessas pessoas se levantava e o que determinava o poder dele? A força bruta. Por quê? Porque ele lutava, ele conquistava. E à medida que vai aumentando a sociedade, aumentando a manifestação, a população, um grupo começa a lutar contra outro grupo. Manifestação do nosso egoísmo, manifestação do nosso orgulho. Sempre a tendência de um querer ser melhor do que o outro, querer sobrepor ao outro, sobrepor-se ao outro. E aí começa o poder daqueles que tinham a força bruta. E eles vão lutando e se manifestam. E esses poderosos começaram exatamente a delegar, comandar. E no comando eles tinham que preservar a partir, através da força bruta. Isso vai começando a criar uma classe, as classes dos superiores e a classe dos inferiores. Comandados e comandantes. Escravos e senhores. E vai aumentando. E esses senhores passam a terceira aristocracia. Primeiro, então, é a do patriarca. Segunda, que é a da força bruta. E a terceira, que é a do nascimento. Por que o nascimento? Porque esses que conquistaram, esses que se tornaram líderes, grandes líderes, começaram a dizer que o sangue deles era diferente do sangue dos outros. Nasce, então, um perfil que vai delinear aquilo que a gente conheceu como nobreza. Então, os filhos daqueles que eram os melhores também tinham direito, naquilo que eles arrebanhavam como poder temporal, como bens materiais, castelos, e aí já começava a construir os castelos, e
tudo que ele tinha direito. Os herdeiros herdavam exatamente isso aí, o poder. E isso foi a forma que a gente aceitou de bom grado, a gente simplesmente aceitava. O pessoal falava, não é eles aqui mandam porque tem sangue azul, então a gente tinha que obedecer. Então vem a aristocracia do nascimento. Só que isso foi aumentando e foi caminhando, e ao longo do tempo as pessoas que eram escravizadas, eles tinham que trabalhar. Quando eles iam trabalhar, eles começavam a perceber que eles também tinham capacidade de conhecimento. Então começou a desenvolver a inteligência. Na hora que eles começaram a perceber que eles também eram inteligentes, através da inteligência eles começaram a questionar o poder da aristocracia dos nascimentos. E começaram a colocar em xeque. Falaram, não, por que ele tem que mandar? Ele não faz nada. Eu que sustento. Final da Idade Média, então, é uma beleza para a gente entender mais ou menos essas situações. Os servos começaram a questionar. Falaram, gente, eu é que planto, eu é que colho, eu é que dou um duro danado para sustentar a nobreza, que não faz nada, que não luta. Quando vai ter que lutar, sou eu que tenho que lutar. Quando vai ter que plantar, sou eu que tenho que plantar. O que esses caras estão fazendo? É igualzinho o caso do time de futebol que foi para jogar futebol, né? Olha como é que o raciocínio nasce a partir da ingenuidade. O pessoal foi jogar futebol e levaram um caminhãozinho. O caminhãozinho era tão velho que nas subidas tinha que descer todo mundo para empurrar ele. E na descida ele não tinha freio, tinha que descer todo mundo para frear o caminhão. Um dos mais inteligentes perguntou ao resto do bando, tá certo que a gente tinha que vir para jogar bola, mas a gente precisava trazer esse caminhão? Mais ou menos por aí a gente começa a perceber que as pessoas, ao longo das dificuldades, das lidas, vai desenvolvendo o raciocínio. Esse raciocínio que começa a despontar numa forma de inteligência. E a inteligência fica cada vez mais aguçada. E aí, de repente, eles desmontam a aristocracia do nascimento e colocam uma outra aristocracia. Porque aquele servo, quando começa a acabar com as guerras santas, cruzadas, final da Idade Média, as invasões bárbaras já não tem mais muita razão de ser, e o pessoal, os servos começaram a ficar mais lá nos feudos, e aí nas dependências dos feudos eles começaram a plantar, e aí pediam aos reis lá, deixa a gente, né, o restante, o excedente da nossa produção, deixa a gente, né, e saíam, e iam pelas estradas. E lá nas encruzilhadas das estradas, eles começaram a formar pequenos povoados, chamados burgos, e ali naqueles burgos, eles começavam a comercializar o excedente da sua produção, e começou a juntar dinheiro. O capitalismo começa ali. A filosofia do ajuntar dinheiro, ajuntar o lucro daquilo que produz. E começou a subir. E de repente, na hora que eles estavam bem lá em cima no dinheiro, eles começavam a questionar. Falaram, não, eu não vou sustentar a nobreza mais não. Se vocês quiserem agora, fica para lá. Porque a nobreza fazia leis para, né, beneficiar a si próprios. As leis que eles faziam eram para beneficiar a si próprios. Depois eles não revogou essas leis não valem mais não. Se vocês quiserem agora, vocês têm que trabalhar. E passou simplesmente a ficar só nos títulos honoríficos. Era só uma questão de honrarias. E alguns até questão de enfeites, né? A gente já sabe muito bem o que a gente está dizendo por aí. Alguns países ainda preservam a monarquia como um enfeite, porque é chique. Né? A Inglaterra, por exemplo, é uma gostosura, principalmente quando os príncipes casam. A gente fica até assim, cheio de pompas, cheio de coisas que a gente não sabe, não entende como é que é. A gente fica pensando que um pobre coitado que mora aqui em Divinópolis, na periferia de Divinópolis, assiste um casamento daquele e fica pensando assim, gente, como é que pode? E outras pessoas que já não dão tanto valor assim, começam a pensar no que aquelas criaturas representam. Representam seres humanos como nós, outros, que se alimentam, né, que vão ao banheiro, que vão... E aí a gente começa até a ficar mais fazendo um punhado de fantasia. Bom, deixa eu falar. Aí a questão é simples. Acabou-se então
essa nobreza e começa a aristocracia do dinheiro, do poder. E isso vai. Mas só que o dinheiro não se sustentava sozinho. Tanto é que as pessoas que se enriqueceram, a burguesia que se enriqueceu, precisava de sustentação social. Aí então foi buscar nos artistas, foi buscar na ciência, foi buscar no conhecimento, na inteligência. A inteligência volta em cena novamente. E aí temos a aristocracia do conhecimento, a aristocracia da inteligência. E começa, e vem de lá para cá, qual será a próxima? A doutrina espírita nos coloca como projeto social, aristocracia, intelecto moral, da inteligência aliada com a moralidade. Não tem como se seguir, porque somente a inteligência não é uma afirmação de que você vai utilizar a inteligência para o bem de si próprio e para o bem de todos que te rodeiam. Então é necessário você colocar uma outra componente, que é a moralidade. Então, a aristocracia, intelecto moral, é aquilo que a doutrina espírita nos coloca. Como é que você vai fazer isso? Através da educação. E através da educação a gente tem que passar por esse novo esquema, que são os tempos de transição. Aqui em cima eu vou te contar, é mais quente do que aí embaixo. Vicente, você vai me pagar. Aqui. Ó. Aqui em cima não tem ventilação nenhuma. Sopre. Aí a gente precisa de lidar com a questão que é chamada tempos de transição. Essa época de transição são as questões que a gente tem que lidar no nosso cotidiano. Como a doutrina espírita é uma doutrina profundamente evolucionista, ela está bem coerente com a tese de Heráclito, um filósofo grego, que dizia o seguinte: a única coisa que jamais muda é a própria mudança. Então, ou seja, nós estamos constantemente mudando. Esses conceitos de homens, a maneira que o homem enxerga o próprio homem através da sua história evolutiva, vai mudando. Onde você percebe o homem? Você só percebe o homem sendo. É um constante sendo. Você nunca consegue perceber além desse eterno presente. Com as influências daquilo que a gente pensa sobre o futuro e daquilo que a gente traz como passado. Então esses tempos de transição são até muito, às vezes, mitificados no sentido assim, porque a gente começa a colocar símbolos, a gente dota de valores essas transformações, esses períodos de transformações, e aí de repente a gente se transforma em escravos desses símbolos, desses significados, desses valores. Nós estamos agora prestes a um grande salto, que é o tal do ano 2000. Fica todo mundo assim, quando fala de ano 2000, a semana passada, o mês passado, o que eu tenho recebido de telefonema pro pessoal, falou assim: Zé Amaral, eles estão falando que o mundo vai acabar, vai mesmo? Eu falei... E tem uns que afirmam, falaram que era dia 4, e eu já fiquei meio precavido, dia 4, eu falei assim, eu vou dar umas rezadas boas, melhor hoje, no dia 3, né, porque vai que o negócio, né, acaba mesmo no dia 4, e a gente já está mais ou menos prevenido. Passou o dia 4, a pessoa me ligou, falei, graças a Deus, não acabou não, né, Zé Amaral? Eu falei assim, pois é, né, senhor? Não acabou ainda não. Aí o outro já diz e fala assim, não, mas eu ouvi falar que é dia 15. Eu falei, dia 15 também já passou. E tá enrolando. Aí o outro liga e fala assim, não, mas Nostradamus falou que é no 7º mês de 1999. E aí, bom, quando você chega no Nostradamus, aí dá para dar uma respirada aliviada, porque ele diz que não vai acabar. Nós vamos ficar num conflito durante 27 anos. Beleza, pelo menos 27 anos nós já temos pela frente. Mas ele faz previsões para 3.800 anos depois, então quer dizer que pode tirar o cavalo da chuva, que não vai acabar. Mas não vai mesmo. Então nós temos muita coisa pela frente. Por que a gente então interpreta essas transições? Porque a gente valora. Nós precisamos entender a realidade a partir de fragmentos da realidade. Nós precisamos de dar
ritualizar as passagens da nossa vida, para que a gente possa concatenar uma com a outra e articular um bloco de pensamento, um tempo a outro tempo, e depois na articulação a gente ter a compreensão da totalidade. Então a gente precisa disso. A gente precisa dessa fragmentação, desses tempos, desses momentos, para que a gente possa articular e compreender o todo. Senão a gente fica louco, a gente fica maluco. A nossa capacidade de compreensão do tempo, ela é fundamental para nós. Tem um filme que chama Papillon, que nos dá essa dica. É um rapaz que é colocado numa prisão, onde o comandante da prisão era uma pessoa tão cruel, que a primeira coisa, e ele tinha conhecimento disso, que a primeira coisa que ele fazia era fazer com que as pessoas perdessem a noção do espaço e tempo. Quando a pessoa perde a noção de espaço e tempo, ele controlava, porque ela ficava meio louca. Ela ficava completamente sem razão, perdia a razão. Então colocava ele numa cela totalmente escura, e aí colocava comida, passava 30 minutos, colocava de novo comida, como se tivesse já passado um período de tempo longo, depois passava 36 horas, colocava comida. Mas só que o Papillon sabia. Então a primeira coisa que ele faz na hora que ele entra na prisão é estabelecer um período, uma contagem de tempo que era dele. Então ele fica contando, dentro da prisão ele fica contando para lá e para cá. Ele conta os passos para lá e para cá. Ele conta. Ele faz flexões. E ele conseguiu se livrar desse modo cruel de tirar a razão das pessoas. Nós precisamos então picotar os tempos, os nossos tempos, para que a gente compreenda toda a nossa existência. Senão a gente não consegue relacionar. Quem aí, por exemplo, passa o dia do aniversário sem pensar no dia do aniversário? Sem pelo menos cogitar alguma coisa, hoje é dia. E a gente fica feliz quando alguém liga e fala assim, meus parabéns, hoje é dia do seu aniversário, e a gente, alguém lembrou de mim, eu estou existindo. Quando a gente se sente inexistente, quando a gente acha que não está existindo no mundo, fica muito ruim, fica muito triste para nós. Isso a gente chama de solidão. Aquela solidão que bate, que a gente acha, ninguém me percebe. Ninguém me percebe. Tinha um colega nosso aqui que falava que tinha uma pessoa que sofria desse mal. Ele achava que ninguém ligava para ele. Então nas reuniões, às vezes todo mundo estava lá, um dava opinião, o outro dava opinião, o outro dava opinião, e ficava calado. O outro dava opinião, o outro dava opinião, ele ficava calado. Aí de repente ele falava assim, todo mundo olhava para ele, o que foi fulano? Eu falei assim, uai, eu estou aqui. Como se a pessoa se sentisse um zero à esquerda. São momentos desses que a gente começa a se perceber. Então a gente precisa de entender as mudanças. E tem gente que se recusa a mudar. Tem gente que se recusa a mudar. E outra, Heráclito ainda dizia que é o seguinte, você nunca vai entrar no mesmo rio duas vezes. Você entra uma vez, sai, entra de novo e sai, já é outra história. Já é outro rio, porque são outras águas, são outras moléculas de água. É outro Zé Amaral que entrou lá, porque eu já tenho a experiência da primeira entrada no rio. Então não tem jeito da gente bloquear, barrar a mudança. E às vezes a gente percebe isso até nos mitos que a sociedade cria. A mulher, principalmente a mulher, o homem também agora está entrando nessa, né, que a gente não pode mudar. A gente tem que ficar com aquela carinha assim. Então a coisa começa, dá uma ruguinha aqui e estica. Tem uns que ficam assim, ó. Né? Pegar coisa mumificada. E acha, aí tá chique, não é? Tá chique porque tá dentro do tempo, tá dentro do tempo. E às vezes a gente vai olhar aquela velhinha gostosa, aquela velhinha que tem sempre aquelas ruguinhas gostosas, aquela delícia. Por quê? Porque tá vivenciando, tá curtindo o tempo presente, tá curtindo aquele tempo que é a sua condição espaço-temporal. E aí fica aquela coisa gostosa da gente conversar, da gente lidar com essas pessoas. Ô louco! O ar-condicionado está funcionando, não? Pelo amor de Deus. Eu pego vocês.
Poxa, eu vou descer mesmo. Vou mesmo. Mas ali atrapalha para eles lá. Tem que seguir o mando aqui ainda. O Vicente não deixa. O Vicente não deixa. Olha só. Vamos voltar aqui. A questão mais simples é o seguinte. Olha, quem não conhece o valor dessas transições, para a gente entrar nessas transições sociais, quem não sabe o valor da transição íntima, da transição individual, quem não aprende a conviver com elas, são aquelas criaturas amargas. São as criaturas que chegam na velhice, por exemplo, sempre achando que perdeu alguma coisa, que ficou alguma coisa para trás, que não vivenciou alguma coisa. E aí, às vezes, pode até sofrer processos de regressão psicológica, que fica uma coisa ridícula. Aquela coisa que a pessoa está com 60 anos, mas agindo como um adolescente. Inclusive até com síndrome de Charlie Brown. Sabe aquela coisa de apaixona-se perdidamente pela última vez, toda semana. Toda semana tem uma paixão deslumbrante, aquela coisa. E a pessoa não consegue. Quem amadurece, quem passa por todas as fases, elaborando todas as fases, trabalhando, conhecendo, desfrutando todas as fases, vai chegar naquela velhice gostosa, a velhice jovem, mas jovem em espírito, jovem por inteiro, jovem apenas no espírito. Então essa criatura vai ser feliz, vai ser aquela criatura que na hora da morte vai simplesmente olhar para todo mundo que estiver perto e falar assim, gente, ó, então, tudo bem, valeu, tchau para vocês ficam com Deus aí, eu também vou com Deus. Então, quem não consegue, quem amarga, quem é aquela criatura que não consegue ultrapassar e fica achando que perdeu alguma coisa no caminho, chega lá na hora e fala, que eu não quero ir, e agarra em qualquer lugar e fica desesperado porque não tem fé na vida, não tem fé no após. Aí a gente passando por esse processo de transição que todos nós vamos passar, a gente entra na tal crise sociomoral, que é o que nós estamos vivenciando agora. É o que está fazendo a gente perder a característica humana, a característica que nos dá. Por quê? Porque as nossas inseguranças. Nós estamos inseguros, porque através desse tempo, dessas evoluções que nós sofremos, nós tivemos altos e baixos no pensamento humano, quanto a si próprio, quanto ao outro, da sociedade. Então nós tivemos momentos em que, numa época, era o materialismo que imperava. Noutra época, o espiritualismo. O homem concebia algo que transcendia a sua materialidade. Noutra época, voltava de novo ao materialismo. E agora, nós estamos vivenciando exatamente o final de um ciclo. Desde o século passado, meados do século passado, o materialismo, de novo, entra em ascensão. E a filosofia espiritualista entra em decadência. Meados do século passado, então, é isso. A doutrina espírita surge, nessa época, exatamente para tentar resgatar aquilo que de bom tinha no espiritualismo, preservar, cuidar e polir e transcender aquilo que a filosofia espiritualista tinha de bom e dar um novo recado, que era exatamente confirmar e consolidar que nós não morremos. E o porquê que a gente está atravessando uma crise moral? Porque a gente acredita na morte. Então aí começa aquela coisa, fala assim, ó, se eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E aí começa a lei do leva vantagem. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? E as pessoas começam a buscar desesperadamente o culto ao temporário, o culto àquilo que pertence ao mundo das aparências, o mundo da matéria, o mundo que não é essencialmente igual àquilo que a gente tem como chama-se espiritualidade, o espírito. A tal ponto que isso é cotidiano no nosso dia. No nosso dia a dia nós absorvemos filosofias que consolidam essa maneira de pensar. Agora nós temos aí, agora que é o suprassumo da televisão, momentos de debates nas escolas já estão começando a surgir, que é a inversão de valores, onde o ter passa a ser elemento fundamental de sustentação social para toda e qualquer criatura.
Você chega perto de uma criatura e você vira para ela e fala assim, mas e aí? Como é que você pensa a vida? Ela fala, eu sou cristã, eu adoro isso e assim. Mas na hora da prática, a coerência total entre a prática e aquilo que ela pensa. Por quê? Porque você vê isso, você está sendo doutrinado, nós estamos sendo doutrinados 24 horas por dia com esse tipo de pensamento, que é o pensamento imediatista, é o pensamento que não leva em consideração essa parte espiritualizada, o ser humano, e sim o ter humano. É o mundo competitivo, é o mundo da aristocracia, do poder temporal, da inteligência, mas sem a ética, sem a moral. Aí você vê uma propaganda que é riquíssima em detalhes. A gente tem que dar parabéns para quem fez uma propaganda dessa. Uma criança que desce uma escadaria de escola. Essa criança está descendo a escadaria de escola e quase que num ritual ela desce. E os menininhos ao lado, tudo gozando, criticando. Ah, tchau grandão. Alô gigante, e ele desce, mas ele desce pensando que é um zero à esquerda, que ele não tem nenhum valor, que ele não vale absolutamente nada. Ele desce cabisbaixo, a câmera, o ângulo da câmera é de cima para baixo para mostrar o que ele está se sentindo, como que ele está se sentindo. Então ele vai descendo aquela coisa assim, sem nenhum valor. Aí na hora que chega lá embaixo, que está todo mundo gozando, ele, tchau grandão, tchau isso, tchau aquilo, tchau. Aí, um ritual para que ele assuma um valor de sustentação social. Aí aparece uma caminhonete vermelhinha. Tem que ser que a caminhonete vermelhinha para chamar atenção. E aí vira, e vem com aquela música suave, gostosa. E a gente sentado lá, a gente fica até assim na expectativa. Aí vem, para, na frente da criança. A criança, a porta se abre. A criança sobe. A câmera, como se fosse o nosso olhar, sobe com a criança. Aí na hora que chega dentro da caminhonete, recebe um beijo do pai, que subliminarmente significa a proteção paterna. Aí a criança já olha para as crianças que ficaram do lado de fora e devolve a crítica, e devolve. Tchau grandão, tchau gigante. Quer dizer, agora eu sou eu. O resto é resto. Passa a ser o nosso referencial de valores. E essa referência de valores desemboca aonde? Desemboca na inconsciência, na perda da solidariedade, na perda da fraternidade. Porque cada um passa a ser para o outro um elemento de contenda. Eu preciso sobrepor ao outro, porque senão eu perco meu lugar para ele. E aquele que perdeu o lugar, outro já vai chegar e tomar o lugar dele. E essa luta, essa crise vai continuar até que a gente tome consciência dela. A gente ainda vai ver muita gente, no poder principalmente, embolsando milhões, bilhões. A gente não sabe nem quanto significa isso. Até o dia em que essa criatura vai tomar consciência de que a fome de uma criança que está na porta de um hospital, sangrando por dentro, vomitando sangue, de fome, é por causa dos bilhões que ele colocou no bolso, comprou apartamentos chiques para ostentar um poder temporal, para ostentar o poder que ele acha que vale a pena. Comprar carro bonito para mostrar para outras pessoas que outras pessoas interessadas naquele mesmo referencial de valor vão referendar, vão simplesmente ajoelhar diante daquela criatura, achando que é o Deus Todo-Poderoso. E a gente, nesse referencial de valores, terá o mundo que a gente está construindo. É esse mundo que nós estamos vivendo. É esse mundo da corrupção. Esse mundo das bagatelas. Esses mundos que a gente constrói mesquinharias. A gente corre atrás de cabeças de peixe. A gente está literalmente brigando por causa de cabeça de peixes. E a gente não sabe ainda desfrutar dos verdadeiros sentidos que a vida pode nos dar. Aí a gente vai para o último
participação do espírita. Onde é que o espírita quer chegar com isso? Olha, o espírita quer chegar perto da gente e dizer assim, escuta, vale a pena? Não vale? Vale a pena amar. Vale a pena a gente entender que no processo da vida imortal que nós temos, não vale o sacrifício de lutar por cabeça de peixe, por coisas que são por essência temporárias. Aí o que então a gente vai buscar? A gente vai buscar valores outros. E aí a gente para fazer a reflexão daquilo que a gente vê no cotidiano. E o cotidiano nosso é televisão, os gugus liberatos da vida, que de vez em quando faz uma matéria sensacionalista e às vezes ele próprio se estranha. É obrigado a refletir sobre determinadas situações. Ele foi procurar um restaurante popular, do povão, e encontrou lá uma criatura que passou 12 anos catando latinhas na rua para comer. As pessoas ligam para a gente, Zé Amaral, vê isso aí que depois eu quero que você me explica. E eu fui lá ver. E fiquei estupefato de ver o seguinte, o cara passa 12 anos aprendendo. Eu estava interpretando, pela filosofia espírita, eu estava interpretando um espírito orgulhoso, egoísta, aprendendo a ser um ser humano, aprendendo a ser gente, no melhor sentido da palavra. Teve que passar 12 anos catando latinha para ganhar R$2 para almoçar e depois ter que catar na parte da tarde para jantar. E aprendeu, por causa dessa vida, aprendeu a duas pessoas estranhas que passam pelo caminho dele, ele chama de irmão. E sem conhecer, sem saber de nada, vira e fala assim, não, irmão, esquenta a cabeça não, que eu vou inteirar o seu almoço. 25 centavos. Uma fortuna para ele. 25 centavos, que era 1/8 do que ele tinha. 1/8 da fortuna dele. E ele é capaz de virar espontaneamente. Toma, irmão. Ajuda a pagar seu almoço aí. Esquenta não. E o Gugu Liberato, com as referências de valores que ele tem, ele acha que caridade é dar alguma coisa para alguém. Vai estragar o rapaz. É muita pena. Porque pode devolver a ele, às vezes, a condição que ele estava lutando enquanto espírito para superar. É o mesmo que a gente às vezes está lutando para superar um problema nosso que a gente tem e de repente aparece aquilo ali. Mas mesmo assim, vamos considerar que seja uma prova. Vamos considerar que seja um aprendizado adquirido. E às vezes até num dia de prece lá deitado debaixo de uma ponte, aquele pobre coitado falou assim, oh meu Deus, me ajuda a sair dessa. E um amigo espiritual encaminhou um tal de Gugu Liberato para a vida dele, para dar ele um terno, para dar ele uma casa, para dar ele isso. Agora eu estou torcendo para ele consolidar o aprendizado que ele teve ao longo dos 12 anos catando latinha. A nossa vida é isso. A proposta espírita é essa. Nada mais do que essa. Ensinar a gente o valor disso. No dia que a gente souber superar o nosso egoísmo, superar o nosso orgulho, e aqui vale a pena a gente às vezes tecer algum comentário. Sentimento do orgulho é um sentimento em que a gente acha que é melhor do que o outro. Eu sou melhor do que o outro. Sentimento do egoísmo é quando a gente acha que tudo que está no mundo tem que ser para mim. Enquanto a gente não supera essa fase, dificilmente a gente vai
banquetear aquilo que está colocado para nós na mesa há mais de 2000 anos já. Já foi colocado para nós no banquete. O Evangelho coloca para nós isso claramente. Vale a pena amar o irmão. Vale a pena amar até o inimigo. Na hora que a gente entender isso, a gente vai ver que o melhor da festa, o melhor que pode nos acontecer enquanto seres viventes no planeta Terra é o amor. E aí a pessoa começa a perguntar, mas como? O que é isso? Só quem ama sabe. Só quem ama sabe. Quem não ama vai ficar exigindo amor dos outros. Porque amor não se transfere. Amor é um sentimento que quem sente, sente. Quem não sente, sentisse. Você pode colocar 1 milhão de pessoas dirigindo amor para uma criatura lá no meio delas. Mas se essa criatura não ama, ela não sabe o que significa o amor de 1 milhão de pessoas para ela. Ela não sabe, ela não vai aproveitar. Então, amor aqui, a gente se lembra da lei da vela. É como se fosse uma vela acesa. Quem ama, acende a vela. E jamais vai chegar perto de uma pessoa que está com a vela apagada e exigir luz da vela apagada. Porque a luz ilumina a vela apagada. Então, quem ama, ama. E a gente fica doido para o outro amar. O máximo que você consegue fazer é incentivar o outro a amar também. Aí, 2 velas acesas iluminam muito mais o ambiente. A proposta espírita é isso. Vamos acender velas. Acender velas dos sentimentos, do coração, da vida. E quanto mais a gente conseguir acender, melhor. E a partir do momento em que a gente esclarecer, talvez a gente tenha aí uma sociedade intelecto-moral. Uma sociedade que tenha capacidade de se olhar e não mais sentir que tem que sofrer. E sim, uma humanidade que se olha e já num sentimento de regeneração procura fazer a felicidade dos outros ao invés de procurar sofrimentos para si próprio. Tá bom? Valeu a pena. Vou deixar um tempinho para quem quiser debater, para quem quiser perguntar alguma coisa. Querem? Não, graças a Deus. Obrigado. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado. Valeu. Evangelho que contribui com o Projeto Futuro, doando os livros que a gente sorteia e também uma contribuição mensal para o pagamento do horário. Então a gente agradece e notifica esse trabalho dos estudantes do Evangelho. Agradecer também, com toda dificuldade, né, João? Com toda dificuldade. A gente agradece também ao trabalho da distribuidora de livros Leal, que a gente acha que por causa de ser um comércio, que não está contribuindo, mas a Banca do Livro Espírita contribui extremamente para o nosso trabalho, para a nossa divulgação a nível regional e a nível de cidade. Não só a nível de cidade, mas a nível regional, municipal e regional. Porque a Banca do Livro Espírita, além de vender os livros, ela promove feiras de livros, ela promove a integração, de certa forma, da Aliança Municipal, porque ali se reúnem pessoas de todas as casas espíritas para comprar livros novos, para saber determinadas novidades dentro da doutrina espírita. Então, a gente agradece e lembrando a promoção deles de 15% no valor, nas compras acima de R$30. Inclusive, esse trabalho na Semana Espírita de divulgação aqui na Câmara é um trabalho muito bom, porque geralmente, todas as vezes, na Semana Espírita, eles dão esse desconto para facilitar para as pessoas comprarem. Reestruturou uma outra programação para que fosse feito o trabalho de 8 ao meio-dia lá no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Então o trabalho vai acontecer normalmente
nós teremos um trabalho sobre ética dos evangelhos, metafísica, política e espiritismo. Tudo dentro da temática central da nossa Semana Espírita, que é a cultura espírita. Então teremos lá a participação de oradores daqui de Divinópolis, que serão o Arley, o Maurício Paiva e o Jomar, dando uma contribuição a nível de palestras, de exposição, e promoveremos também, vai ser tipo um simpósio, vai ser bem um simpósio, e no final a gente vai ter um debate sobre essa temática. Então a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas a respeito de vários tipos de comportamento que a gente vê na nossa sociedade atual. Na nossa sociedade atual, devido a essas crises que a gente enfrenta, tem vários tipos de comportamentos que a gente está vendo aí que a gente fica curioso para saber. Tipo o José Amaral falou, né? Vê isso aí para mim, porque depois eu quero te perguntar o que você pensa a esse respeito. A gente fica querendo saber o que é que a doutrina espírita pensa a respeito de várias questões, como hermafroditismo, homossexualismo, a ganância pelo dinheiro ao meio-dia, como havia sido divulgado, só que com outra temática. E à noite teremos também a programação normal. A programação da noite de amanhã não mudou em nada. Nós teremos aspectos psicopedagógicos do Espiritismo. Será proferida a palestra pela Alcione Albuquerque de Andrade, de Belo Horizonte. A Alcione é uma pessoa muito competente, autora de livros já dentro da doutrina espírita, vai fazer então essa exposição muito importante para nós na noite de amanhã. Nós vamos fazer uma prece de encerramento da noite e logo em seguida procederemos. Nesse instante, nós te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para essa noite de estudos. Agradecemos o nosso companheiro José Amaral, que aqui esteve nos trazendo a mensagem da noite. Pedimos, Senhor, que nos dê o entendimento, para que essa doutrina realmente penetre em nós e possamos levá-la aonde estivermos. Pai que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino, e seja feita a vontade, aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, continuar nesse estado em que encontramos agora. Dê-nos força para crescer, evoluir e sermos cada dia melhor. Que assim seja. Para a festa do sorteio, né? Eu pediria a uma criança, como você chama?